Boa noite. Meu nome é Márcio e eu gostaria de conversar com você sobre algo muito importante, sobre oração e intercessão. E para isso, eu queria começar lendo um texto bíblico que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 4, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Oração é um desejo de Deus. Ele quer que nós intercedamos, que nós oremos uns pelos outros. E é interessante que quando eu ainda era ateu e a minha irmã Raquel já era cristã, muitas vezes ela vinha conversar comigo e fazia uma pergunta: eu posso orar por você? E a minha resposta sempre era negativa. Eu sempre dizia: não, não pode. Não, eu não acredito nisso. Não, eu não quero. Até que um dia eu estava fazendo vestibular para História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estava saindo para fazer a prova e mais uma vez a minha irmã fez essa mesma pergunta: eu posso orar por você? Aquele dia eu estava tão desesperado que eu disse a ela: pode, pela primeira vez. Então eu baixei a cabeça e ela orou por mim em nome de Jesus. Eu passei naquele vestibular e entrei na faculdade. Entrei na faculdade como ateu. E no meio do caminho, mais ou menos na metade da minha faculdade, eu me tornei cristão. A faculdade, para mim, como cristão, era algo difícil de assimilar, porque a maioria das pessoas que eu conhecia dentro da faculdade eram ateus. Os meus professores, a maioria deles também. Então, foi um momento que eu me apeguei muito à oração. Sempre antes de ir para as aulas, eu tirava um tempo de oração. Eu clamava a Deus, às vezes reclamava com Deus, dizendo: eu não quero estar na faculdade, eu não quero mais isso para mim. Mas Deus sempre me orientava: você precisa estar na universidade. E foi um tempo de muita oração. Eu orava antes de sair de casa. Quando eu ia de carro, eu estacionava o carro e ficava orando dentro do carro até a hora da aula. Eu precisava de fortalecimento. E um dia eu estava orando ainda em casa e perdi a hora. Já estava atrasado para a aula. E quando eu ia saindo de casa, o Espírito Santo me falou: pega mais um casaco. O engraçado é que eu já estava de casaco. E mesmo assim, eu peguei um casaco, entrei no carro, joguei o casaco no banco do carona e fui para a faculdade. Quando eu parei no primeiro sinal, ou semáforo,
ou sinaleira, como diz os meus conterrâneos lá no Rio Grande do Sul, um rapaz bateu na janela do carro e disse: moço, eu não estou pedindo comida nem dinheiro, eu estou com muito frio. Você teria um casaco para me dar? Eu peguei aquele casaco e dei para aquele moço e disse: foi Deus que te mandou esse casaco. E saí chorando e fui para a universidade. Essa é uma experiência de oração. Deus conhece o nosso coração e conhece também as pessoas que necessitam, para que nós sejamos canais de bênção para essas pessoas. Tem uma outra experiência também muito marcante em relação à oração, que foi em um momento que eu comecei a me envolver com um grupo cristão dentro da universidade. A gente fazia evangelismo, falava sobre o amor de Deus e também fizemos reuniões de oração dentro da universidade, que era algo muito especial. Eu gostava muito e a gente teve muitas experiências fortes com Deus dentro das salas da universidade. E em determinado momento, antes de terminar a minha faculdade, eu decidi que eu entraria como missionário dessa missão que trabalha dentro das universidades. Só que ninguém estava me entendendo, nem os meus pais, os meus pastores, a minha irmã, ninguém entendia o que Deus tinha falado e colocado no meu coração. Era só eu e Deus. E eu me sentia totalmente sozinho. E isso me aproximou mais de Deus, porque era para Ele que eu reclamava, era para Ele que eu chorava. E em determinado dia, eu estava orando e falando: Deus, ninguém me compreende. Eu estou triste, eu estou sozinho. E eu sei que o Senhor tem falado comigo. E nesse momento, no momento de oração, Deus falou comigo através da palavra dele, da Bíblia. E me deu um texto que está em 2 Coríntios 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. E eu me senti consolado por Deus. Nessa época eu morava bem perto de uma outra universidade lá em Porto Alegre, a PUC, e eu também já estava ajudando nesse ministério de oração e de evangelismo dentro da PUC. E eu decidi ir até a PUC para falar do amor de Deus. Nesse mesmo dia, eu fiz essa oração e tive essa resposta de Deus e fui consolado. Chegando na PUC, eu comecei a caminhar pelo campus e de repente eu vi um rapaz sentado na frente de um dos prédios. Eu me dirigi até ele, pedi licença, perguntei se eu podia conversar com ele. Ele acenou com a cabeça dizendo que sim. E eu comecei a conversar com ele e li esse texto que Deus tinha confortado o meu coração e compartilhei com ele que Deus, Ele é um Deus de consolação.
Naquele momento, aquele menino, aquele rapaz começou a chorar e disse: você não imagina o quanto eu necessitava desta palavra. Eu acabei de receber a notícia que o meu pai faleceu. Deus responde a nossa oração. E Deus, Ele nos levanta como intercessores para que as pessoas tenham, recebam o consolo e o amor de Deus. Eu queria ler para vocês algumas palavras que eu escrevi em um momento de oração, que diz assim: Jesus, no silêncio do meu quarto, me junto ao barulho das multidões, que clamam pelo teu nome, na mesma oração, portas que se fecham sobre si, silêncios que gritam em uma só voz: tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Deus escuta a oração do aflito. Deus escuta a oração do coração contrito. Deus escuta a oração sincera. E eu queria terminar esse vídeo fazendo a mesma pergunta que a minha irmã tantas vezes fez para mim. Posso orar por você? Se a sua resposta for sim, deixe um comentário nesse vídeo, que eu e outras pessoas estaremos orando por você. Se inscreva no canal, repasse essa mensagem para outras pessoas que você sabe que necessitam dela. Um grande abraço do seu amigo Márcio.